Bom, gente, então vamos chegando aqui na nossa última aula do nosso curso de Cinesiologia e Biomecânica do Exercício. A gente vai começar a ver a prescrição para correção do desequilíbrio neuromuscular. Então, na nossa última aula, a gente aprendeu a avaliar, né, o desequilíbrio muscular do nosso aluno. E dessa vez a gente vai aprender como que a gente prescreve um treino para corrigir esse desequilíbrio, né? Então, a gente vai ver alguns diagnósticos prontos já e o que a gente vai fazer com cada um deles, tá? Primeiramente, como restabelecer um reequilíbrio muscular? O que acontece, né, com o que eu acho que pouca a gente não aprende muito isso na faculdade, né? A gente tem que pesquisar por fora para aprender esse conteúdo. Mas basicamente, por que uma pessoa tem uma postura errada? Por que uma pessoa tem um movimento errado na hora de fazer um exercício, né? Por que ela tem algum vício de movimento? O que acontece com essa pessoa que ela tem uma deficiência biomecânica? É basicamente esse conceito aqui, ó. Imagina as musculaturas opostas de cada parte do nosso corpo. Então a gente tem, por exemplo, o peitoral e o latíssimo do dorso, né? Os dorsais são musculaturas opostas, né? Enquanto uma faz a abdução horizontal, a outra faz a adução horizontal, tá? Então a gente tem ali o bíceps e o tríceps, né? São duas musculaturas opostas também. A gente tem os isquiotibiais, os posteriores de coxa e o reto femoral e os anteriores da coxa, né? Que são musculaturas opostas. Então, assim, todas essas musculaturas opostas, elas têm um determinado nível de ativação. Quando a ativação de uma está muito maior do que a outra, ocorre o desequilíbrio muscular. E aí ocorre a deformação do movimento. Então é por isso que a gente vai ver aí, por exemplo, tem gente que vai fazer um teste de agachamento e o joelho começa a apontar para dentro, porque a musculatura dos adutores está muito mais ativada do que a dos abdutores. Então o que o corpo faz? Ele começa a puxar para onde está mais forte. Então, para pensar numa pessoa que tem os adutores muito mais fortes do que os abdutores. Na hora que ele fizer um agachamento, o joelho dele vai ser puxado para dentro, não tem jeito, né? Basicamente, esse é o conceito de ativação muscular. Tá? Então, para você estabelecer o equilíbrio, você tem que inibir a musculatura que está mais ativada e ativar a musculatura que está hipoativada, para que as duas fiquem normal e aquela pessoa tenha uma biomecânica simétrica, uma biomecânica correta, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai ver nesse módulo. A gente vai ter que ativar as musculaturas que estão hipoativas e inibir as musculaturas que estão hiperativas. Ah, Renato, mas como é que eu vou fazer a inibição? Como é que eu faço essa ativação? Basicamente é isso aqui, ó. Para inibir, ou você vai fazer um trabalho de alongamento nessa musculatura, ou você vai fazer uma liberação miofascial, ou você vai simplesmente diminuir o estímulo que você dá nessa musculatura, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver aí um diagnóstico de hipercifose torácica. Você consegue perceber o que é isso? A hipercifose torácica é aquela como se fosse uma corcunda, né, do aluno, né? O que significa isso? Significa que o peitoral está extremamente ativado enquanto as dorsais estão hipoativadas. Então, nesse caso, é muito importante alongar o peitoral. Você pode fazer uma liberação miofascial do peitoral ou simplesmente você vai trabalhar mais a dorsal do que o peitoral. Porque ativar é basicamente usar os exercícios no treino. Algumas vezes você vai fazer uma execução específica de algum exercício. Se você tiver que ativar, a gente vai ver isso aí, principalmente na questão do pé ali, vai ser bem específico que a gente tem que fazer, não vai ser nenhum tipo de treino, né, de exercício de treino. Ou então você vai estimular mais. Então, no caso da hipercifose torácica, né, você sabe que você tem que ativar mais o deltóide posterior, né, e os dorsais, o volume de treino tem que ser muito maior para esses exercícios, tá, do que para o peitoral, que é uma musculatura que a gente está focando em inibir. Então, ficou claro esse conceito? Tá? Então, depois que você entende esse conceito, você percebe que tudo no corpo humano vai ficar mais fácil da gente intervir, porque a gente vai sempre alongar aquilo que está mais ativado, né, que está hiperativado, e a gente vai sempre fazer um treino focado para essas musculaturas que estão hipoativadas. Ao longo dessa aula aqui, eu acho que vai ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer. Vamos para o primeiro diagnóstico aqui da nossa aula, que é
através do TFP. Então, nessa foto aí, a gente consegue perceber o quê? Uma síndrome de flexão lombar, né? Então, olha só como é que a lombar desse aluno aqui, ela está extremamente flexionada no TFP, né? A gente vai ver a diferença brutal numa extensão lombar, mas dá para perceber, né, um pouco de frouxidão aqui nessa musculatura, né? Por quê? O que está acontecendo com esse aluno aqui? É bem lógico, tá, gente? Eu acho que assim, no início a gente quer meio que anotar a receita, né? Ah, flexão lombar, musculatura tal tem que ser ativada, musculatura tal tem que ser inibida. Mas eu vou tentar ensinar para vocês uma estratégia lógica que faz mais sentido. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai perceber? Os músculos do abdômen estão hiperativos, assim como os do reto femoral e o do lipsoas, enquanto os músculos dos glúteos, dos posteriores de coxa e os eretores da espinha estão hipoativos. Vê se não faz sentido. Se esse aluno aqui, vê como que assim, o glúteo dele, o que ele vai fazer? Se o glúteo desse aluno ativasse aqui, ia puxar esse tronco para cima, né? Então, se esse glúteo estando sem força nenhuma, né, estando hipoativado, ele não vai puxar esse tronco para cima, então ele vai deixar esse tronco caído. É a mesma história dos eretores da espinha, né? Os eretores da espinha são os responsáveis por manter esse tronco erguido. Se esse tronco está tão caído assim, é porque os eretores da espinha, que tinham que erguer esse tronco, não estão fazendo o papel dele corretamente. Então a gente tem que começar a trabalhar essas musculaturas para esse tronco se reerguer. Tá? E por que esses músculos estão imperativos? Por que isso é lógico? Imagina o que seria uma contração de abdômen. Justamente esse movimento aqui. Ele, nesse movimento aqui, provavelmente está com o abdômen contraído, né? O abdômen ele puxa nosso tronco para frente, né? Ele faz a gente executar essa flexão de tronco. Então, e também ali o reto femoral e o iliopsoas também estão contribuindo nesse movimento aqui. Então, isso aí que é um diagnóstico chave aqui para nós, né? Para a gente fazer esse trabalho. Então, tenta perceber a lógica, tá? No nosso próximo caso aqui, eu acho que vai ficar ainda mais claro. Ele vai ser o oposto do nosso último caso, né? Então, nessa aluna aqui, claramente ela está com uma síndrome de extensão lombar. Olha só como é que a coluna dela está retificada aqui, que ela não tem nem muita mobilidade nessa parte aqui. Ela, para essa aluna, está no meio termo aqui. O natural é o meio termo entre esses dois, tá? Então, percebe a diferença aqui. Esse aqui está totalmente travada, né? Essa aluna está totalmente travada aqui. E esse aluno está indo demais, né? Então, o que a gente tem que fazer com essa aluna aqui? Essa vai ser a aluna que a gente vai ter que ativar mais o abdômen dela para puxar esse tronco para baixo, né? E soltar mais esses glúteos e esses eretores da espinha. Esses eretores da espinha dela aqui estão extremamente ativados nesse momento aqui. Estão mantendo o tronco dela o tempo inteiro ali erguido. A gente tem que inibir eles um pouquinho para deixar esse tronco cair mais. Então percebe como é que tudo faz sentido quando a gente analisa do ponto de vista muscular, né? Então assim, se a gente libera um pouco esses glúteos aqui, faz um alongamento deles, faz uma liberação miofacial, esse tronco vai ter mais possibilidade de estar numa curvatura mais normal, tá certo? Eu acho que assim, esses são os dois primeiros exemplos. Na parte do agachamento vai ficar ainda mais clara essa questão que eu estou falando. Aqui a hipercifose torácica, né? Que eu já falei para vocês. Então aqui a gente tem aquela corcunda aqui no aluno, né? Isso são os músculos hipoativos, são os dorsais, os romboides e o deltóide posterior. E os músculos hiperativos é o peitoral e o deltóide anterior. Então, vê se não faz sentido. Esse aluno aqui, nessa posição aqui que a gente vê, está claramente assim, se ele contraísse o peitoral aqui, não mudaria nada, vamos dizer assim, né? Mas se ele contraísse a dorsal dele, vocês não percebem que essa corcunda ia pelo menos diminuir, né? Ia pelo menos diminuir um pouco, né? Essa curvatura aqui da coluna, né? Da coluna torácica. Então, assim, olha, vai ter alguns casos que vocês não vão conseguir resolver um problema como esse, tá? Eu acho que esse caso até é acentuado até demais, né? Um caso assim que tem uma deficiência morfológica, né? Que aí é impossível da gente corrigir com exercício, aí só com cirurgia mesmo, né? Ou então
dependendo dos casos, ele vai ter que fazer uma sessão de fisioterapia focada para isso, né? Então vai ser muito difícil você, como personal trainer, trabalhar em cima. Mas, de qualquer maneira, você tem que fazer intervenção, porque isso pode melhorar bastante a qualidade de vida do seu aluno. Então, ó, hipercifose torácica é um diagnóstico muito comum, tá? Você vai perceber que é mais comum do que parece, né? Que a gente não vai ver tão acentuado assim, mas no dia a dia a gente vai ver muita gente com um pouco dessa corcunda aqui. E aí a gente vai ter que ativar, vai ter que inibir bastante os peitorais e o deltóide anterior e ativar aí mais essas dorsais e os romboides, assim como o deltóide posterior. Então, a gente vai fazer um volume muito maior para essas musculaturas e, além disso, a gente ainda vai fazer um alongamento dessas aqui, para fazer uma intervenção completa. As correções de simetria. As correções de simetria são bem direto ao ponto, tá, gente? Não tem nem o que a gente discutir muito. Se, por exemplo, o seu aluno rotaciona mais para a esquerda do que para a direita, você vai fazer um trabalho 100% para a direita e não vai fazer nenhum trabalho para a esquerda, tá? Então, assim, até o seu aluno ficar com a simetria perfeita, você só vai trabalhar um dos lados. Depois que ele voltar a ter simetria, você pode trabalhar os dois lados bilaterais. Então, assim, os dois exercícios mais comuns, né? Um para trabalhar a rotação é esse aqui, pega lá no crossover, pode pegar um elástico e rotaciona o seu tronco com uma sobrecarga. E esse exercício aqui você faz para corrigir a inclinação do tronco. Então, gente, isso aqui não é o exercíciozinho que vai trabalhar aqui o cantinho do abdômen, esquece isso, tá, gente? Porque, primeiro, a gente já sabe que exercício não vai queimar gordura localizada, tá? E também, esse não é um exercício nada efetivo para treinar abdômen, tá? A gente tem 1000 exercícios que vão ser mais efetivos do que esse para treinar abdômen. Esse aí é um exercício muito bom para você corrigir a sua inclinação de tronco. Então, imagina um aluno que ele é um pouco, vamos dizer assim, ele é um pouco torto, ele tem uma postura um pouco torta, inclinada para um dos lados. Você vai fazer essa intervenção para você ativar toda a cadeia posterior do lado trabalhado. Então, por exemplo, imagina que o seu aluno tem essa musculatura aqui mais inibida e ele precisa ativar ela. Ele vai usar esse exercício aqui, tá? Que é para ele conseguir ativar toda essa porção aqui de músculos de inclinação para a esquerda, para que ele consiga ter uma biomecânica correta. Tá certo? Então, simetria bem direto ao ponto. Você vai fazer um movimento exato e vai poder colocar uma sobrecarga também, se for o caso. Vamos agora para os testes de agachamento. Aqui vai ficar um pouco mais interessante, tá? Então, vamos supor, o aluno agachou e ele teve esse comportamento aqui. Os joelhos foram para dentro, que a gente chama de genovalgo, tá? O que a gente pode dizer para esse caso aqui? As musculaturas adutoras do quadril estão extremamente ativadas nesse movimento aqui, enquanto as musculaturas abdutoras estão hipoativadas, elas estão sem tanta influência nesse movimento. Então percebe a diferença aqui que dá, né? Quando você hiperativa os adutores, você começa a fazer o movimento mais para dentro, e você tem que reequilibrar isso. Então, se você tem um aluno que está fazendo isso, ó, eu te falo que a maioria dos alunos vai ser geralmente para fora, tá? Então, para fora vai ser o inverso. Os alunos que abrem o joelho, né, que o joelho aponta para fora, você vai trabalhar os adutores com mais volume de treino e com mais intensidade, enquanto os abdutores você vai tentar inibir, fazer um alongamento dessa maneira, tá? Então é bem lógico, né, gente? Então, assim, aqui a gente está vendo os joelhos irem para dentro, então a gente tem que trabalhar o que? A musculatura que puxa eles para fora, que assim a gente vai conseguir restabelecer o equilíbrio desse movimento. Ficou claro? Se ficou alguma dúvida sobre isso, deixe nos comentários, porque a partir de agora, sim, eu acredito que nesse momento vocês já estão entendendo tudo que eu estou falando sobre movimento, sobre teste, que quando uma musculatura está puxando e outra está cedendo, vocês têm que inibir a que está puxando e tem que ativar a que está cedendo. Percebe isso? Já entendeu como é que funciona? É bem lógico e assim, tudo você pode utilizar nos movimentos de musculação. Você tem ali na musculação diversas maneiras de você fazer esse trabalho, né? Outra questão aí que a gente pode perceber. Nesse caso aqui, ela está com o tronco, ele está mais inclinado do que ele deveria, né? Então, uma situação normal, como eu falei, as linhas são paralelas.
O que isso significa? Que o tibial anterior, né, que é essa musculatura na frente aqui da tíbia, né, seria na região da canela, ele está hipoativo, assim como os eretores da espinha, né? Lembra dos eretores da espinha? É ele que ergue o tronco. Se ele não está trabalhando, se o tronco não está conseguindo ser erguido, é porque eles não estão trabalhando devidamente. Enquanto os músculos do gastrocnêmio e do sólio, né, das panturrilhas, eles estão hiperativos, que é puxando justamente esse tronco para baixo, né? Aqui eles estão ativando muito, puxando toda essa cadeia posterior para baixo. Tá certo? Então aqui você faria um alongamento de gastrocnêmio sólio para você poder depois fazer uma ativação também dos eretores da espina tibial anterior. Só essa intervenção aqui já corrigiria esse problema específico. Outra questão que é comum de ver nos testes, tá? O braço às vezes ele não vai ficar 100% esticado. Deixa a pessoa bem natural nessa hora, tá? Se você tentar falar para ela, se você der muitas dicas, ela vai fazer uma força absurda aqui para tentar fazer o braço esticado e às vezes não vai ser tão natural. Então deixa ela fazer esse movimento de agachamento o mais natural possível. Estimula ela a ser bem natural, tá? E o que a gente percebe aqui? Os músculos hiperativos são as dorsais e o próprio peitoral também está hiperativo nesse movimento. Porque se está tudo preso aqui, significa, se o braço não está conseguindo levantar, significa principalmente que o deltoide ele está hiperativo, o deltoide anterior, né? Ele está hiperativo, né? Então, o trabalho contrário vai ser trabalhar o deltoide posterior e o trapézio, para você conseguir corrigir. A hora que você trabalhar o trapézio, você vai conseguir aí sim esticar o braço do seu aluno aqui ao máximo, né? Então, a falta do trabalho de trapézio, né? A falta do fortalecimento de trapézio faz com que o seu braço fique um pouco mais abaixado, como nesse caso aqui, ok? O último caso do nosso teste aí de agachamento é aquele famoso pé para fora, né? Os pés abduzidos, né? Apontando para fora, né? Como que a gente corrige isso? Então, assim, até no próprio artigo de agachamento que ensina a fazer esse teste, né? Que mostra o protocolo, ele fala muito sobre essa questão e retrata que esse é o diagnóstico, né? Quando você está com o pé para fora, assim, os músculos hiperativos é o sólio gastrocnêmio lateral, o bíceps femoral e o tensor da face lata, enquanto os músculos hipoativos é o gastrocnêmio medial, posterior medial, glúteo médio e glúteo máximo, né? Então, o que eu recomendo você fazer quando um aluno está assim? Primeiramente, eu tento observar se isso está prejudicando mesmo ele, se isso aí gera alguma dor, se isso aí está fazendo o quadril dele trabalhar errado de alguma forma, porque, por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem o pé para fora assim, e isso prejudica bastante o quadril dele no final das contas. Então eu tenho que trabalhar para corrigir isso. Mas eu tenho já um outro aluno que ele só tem o pé mais abduzido assim, porque ele é um pouco mais alto. Pessoas altas tendem a ter o pé abduzido. Eu mesmo, eu tenho o pé um pouco abduzido, mas a minha biomecânica assim, ela é bem natural. Então, se eu faço um agachamento, geralmente eu faço com o pé levemente abduzido. É porque assim eu tenho mais naturalidade na hora do movimento. Mas isso aí não atrapalha em nada meu quadril, né? Então, por isso que eu mantenho minha biomecânica desse jeito. A partir do momento que atrapalha, você já tem que intervir. E aí, em vez de ficar tentando inibir, por exemplo, como é que você vai inibir o gastrocnêmio lateral da panturrilha, sabe? Então, assim, muito difícil você fazer uma coisa dessas, né? Você pode até trabalhar ali mais o glúteo médio, mais o glúteo máximo, mas o que vai fazer mesmo o trabalho vai ser essa rotação aqui, que seria a rotação externa e a rotação medial, né? Esse trabalho aqui sim consegue fazer um ajuste dessa posição. Então, se aquela pisada abduzida está atrapalhando o seu aluno, tenta influenciar ele, tenta fazer esses exercícios aqui específicos de correção para ele rotacionar mais o pé para dentro, tá? Aí você pode utilizar um elástico para fazer uma sobrecarga. Você basicamente vai fazer o trabalho contra o movimento, para que você contra assim o movimento da posição atual. Então, no caso aqui, você tem que sobrecarregar para o seu pé virar para dentro, né? E aí sim você vai conseguir deixar ele nessa posição mais natural, mais normal.
Tá certo, gente? Gente, então acho que era isso aqui que eu queria passar para vocês, né? Queria agradecer muito aqui a atenção de vocês nesse curso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha apresentado um material rico. A minha intenção era fazer um curso bem denso de conteúdo, que é o que é rápido, direto ao ponto e com conteúdo de valor, né? Eu não queria fazer assim um curso em que eu ia ficar aqui aulas e aulas explicando várias coisas que às vezes vocês já sabem ou que vocês vão poder achar em qualquer livro de biomecânica e cinesiologia que tem por aí. Então eu foquei bastante na questão prática, em dicas atuais aí, científicas, para que você consiga valorizar mais o seu trabalho. Então, se você puder deixar um feedback aqui embaixo, né, nos comentários, do que você achou desse curso, se esse curso foi bom para você, se você conseguiu aproveitar ele de alguma forma, eu ficaria muito feliz de ouvir esse feedback, de poder saber o que você queria saber mais sobre cinesiologia biomecânica, que seria legal para ter um novo curso de cinesiologia biomecânica. É um assunto que eu gosto muito e que seria um prazer trazer mais conteúdo para você. Então, por favor, deixe seu feedback e agradeço demais a sua atenção nessas nossas aulas aqui.